Graças a paz, igreja. Graças a paz, igreja. Amém? Quantos estão felizes por estar na presença do Senhor Jesus? Dê um glória a Deus aí, bem alto. Aleluia, glória a Deus, queridos. Queridos, é maravilhoso demais quando nós estamos aqui no domingo e temos a oportunidade de celebrar o nome do Senhor Jesus. Estarmos juntos em união e podendo assim louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, estarmos juntos depois de uma longa semana de trabalho, de muita batalha, e poder chegar no domingo e dar um abraço no seu irmão. Isso é maravilhoso demais, isso move o nosso coração. E hoje eu gostaria de falar com você a respeito de um assunto que nós já começamos há 2 domingos. E acredito que nós vamos continuar aqui batendo nessa tecla até nós conseguirmos alcançar com êxito os corações que muitas das vezes estão perdidos ou longe da presença do Senhor. Amém? Hoje eu queria falar com você a respeito de um texto que está no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Mateus, capítulo 5, 16. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito, queridos, de que o Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho da graça, é um Evangelho relacional. É um Evangelho de relacionamento. Amém? Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 16, diz assim: Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que estais nos céus. Amém? Queridos, muitas das vezes nós queremos levar pessoas a Cristo e nós não sabemos por onde começar. Nós não sabemos muitas das vezes o que falar. Nós queremos evangelizar, mas a gente começa a achar que para que eu possa evangelizar o meu irmão, eu preciso de um discurso muito elaborado, de estudo teológico, eu preciso saber a Bíblia do início ao fim. E hoje eu quero desmistificar um pouquinho esse assunto com você. E eu quero dizer para você que uma das formas mais importantes de nós compartilharmos o Evangelho está no nosso dia a dia. Por que está no nosso dia a dia? Porque muitas das vezes, queridos, compartilhar o Evangelho está atrelado ao nosso comportamento. Está atrelado na maneira ou na forma como nós tratamos as pessoas. Amém? E, queridos, o Evangelho do Senhor Jesus, ele é um Evangelho onde nós precisamos refletir a graça do Senhor Jesus, aquele amor que alcançou a nossa vida, aquele amor que alcançou o nosso coração, e assim transmitir isso a outras pessoas. E transmitir e compartilhar o Evangelho para as pessoas através do nosso testemunho, queridos, ele é algo que vai fazer realmente diferença na vida das pessoas. Por quê? Porque o nosso testemunho, ele impacta muito mais do que nós imaginamos. O seu testemunho, a sua conversão, a vida que você leva, impacta muito mais do que uma palavra bonita. E é por isso que muitas das vezes nós falamos e repetimos aqui que não existe maneira melhor de você compartilhar o Evangelho. Não existe maneira melhor de você evangelizar do que você falar daquilo que Deus tem feito na tua vida. Não há maneira melhor. Não há maneira melhor de nós alcançarmos as pessoas. Por quê? Porque as pessoas percebem, aquelas que estão ao nosso redor, elas percebem a diferença
da maneira que nós vivemos. Elas olham para dentro de nós, elas olham para cada um de nós e elas percebem o nosso comportamento, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de servir, a nossa maneira como nós nos portamos, seja estando na presença do Senhor, seja estando na casa do Senhor, seja estando em casa, no trabalho, na escola, no lugar aonde Deus coloca você. É por isso que eu sempre digo, nós precisamos ser um sinal vivo do reino do Senhor. Nós precisamos fazer a diferença onde nós vamos e estamos. E hoje eu vou falar a respeito de alguns pontos, rapidamente, para a gente não se prolongar no tempo. Mas eu vou falar aqui, queridos, no primeiro ponto que eu tenho para dizer para você, é a respeito do nosso comportamento. O poder do comportamento. Porque, queridos, assim como diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 12, que diz, vivam entre os gentios de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Olha só. Pedro começa esse texto dizendo, vivam entre os gentios de maneira exemplar, dando bons exemplos. E mesmo que as pessoas olhem para você e te acusem de algo, no grande dia do Senhor vai ser provado totalmente o contrário. Não te importa com aquilo que os outros dizem ou aquilo que eles falam, mas te importa com o teu comportamento, como você está, a tua vida diante do Senhor. E é por isso, queridos, que nós precisamos tratar o nosso comportamento e entender que há poder na forma como nós nos relacionamos e como nós nos portamos, seja na presença do Senhor, seja na casa do Senhor ou fora dela. Porque, queridos, nós precisamos ser exemplos de amor. E ser exemplo de amor é mostrar compaixão e bondade, até mesmo para aqueles que são, muitas das vezes, difíceis de amar. Até para aquelas pessoas que muitas das vezes olham para a gente e falam mal de nós. Nós precisamos tratá-los com amor, independente de qualquer coisa. E acima de tudo, querido, viva com integridade. Viva com integridade. Honestidade, humildade e justiça demonstram a forma e a mudança de Cristo em nossas vidas. Eu repito para você, honestidade, humildade e justiça demonstram a diferença de Cristo nos nossos corações. Amém, igreja? E queridos, além disso tudo, sirva aos outros. Sirva uns aos outros. Porque pequenos gestos de serviços podem abrir o coração para o Evangelho. Seja na igreja, seja fora da igreja. Seja dar um abraço no visitante. Seja falar para qualquer pessoa, seja no meio da rua, seja no teu trabalho, na tua casa ou fora dela, que Jesus ama essa pessoa. Independente de qualquer coisa. Se você está na parada do ônibus, se você está no teu trabalho, se você está na tua escola, aonde você está, diga, Jesus te ama, meu amigo. Poxa, eu estou feliz hoje, eu quero compartilhar isso com você. Simples, deixa eu te dar um abraço, deixa eu fazer uma oração por você e dizer, Jesus te ama. Sirva. Sirva. E servir, queridos. Por que servir? Porque através do teu exemplo, corações podem ser abertos. Amém, queridos? E queridos, além disso tudo, é necessário que nós possamos entender que a esperança, ela atrai. Porque na palavra de 1 Pedro, versículo 1, versículo 3, vai dizer, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua misericórdia. Ele nos regenerou para que nós possamos viver uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo. E é necessário, queridos, entender que o mundo ele está cheio de dor. O mundo ele está cheio de desesperança.
A cada dia mais que você abre a sua televisão, que você abre o seu WhatsApp, ou canais de notícias, ou o seu Instagram, o seu Facebook, você muitas das vezes encontra tragédias e mais tragédias. Pai matando filho, filho matando pai, homem batendo em mulher, matando mulher, mulher matando homem, e assim vice-versa. Nós podemos, queridos, entender que o mundo ele está cheio de desesperança. Há pessoas que estão aí fora que não entendem mais o sentido do que é amar e ser amado. Amém, igreja? Você está entendendo isso que eu estou falando aqui para você? Então, queridos, é necessário que nós possamos compartilhar o nosso testemunho, compartilhar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, compartilhar o amor que Deus colocou no teu coração e assim falar sobre o que Deus tem feito no teu cotidiano, no teu dia a dia. Você não precisa saber tudo, você não precisa entender toda a Bíblia, você não precisa compreender todo o Evangelho, você não precisa entender a respeito de teologia, coisas difíceis, não! Fale daquele amor que Deus derramou sobre o teu coração e você vai perceber o quanto vidas podem ser salvas. Vidas poderão ser transformadas. E viva, queridos, além de tudo isso, o Evangelho no seu dia a dia. Viva o Evangelho no seu cotidiano. O Evangelho ele não é algo que nós possamos viver apenas no domingo. O Evangelho não é algo que foi separado somente para que nós possamos viver na igreja. O Evangelho é para ser vivido nas nossas casas, nas nossas famílias, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Você estando no seu carro, ouvindo um som e adorando ao Senhor. Você estando no seu trabalho, trabalhando e falando com Deus. Você estando no meio do seu afazer, conversando com o Senhor, mostrando para Deus que você lembra dele todo dia. Independente de onde você está, independente da forma como você está, lembre-se do Senhor. Viva o Evangelho, pratique esse amor, sirva as pessoas e, acima de tudo, ore por alguém. Amém, igreja? O Evangelho ele não se trata, queridos, de apenas de palavras. O Evangelho ele se trata de vidas, pessoas. O Evangelho ele é amor. E nós precisamos viver isso de maneira incondicional. Nós precisamos viver esse Evangelho de maneira intencional. Não por acaso, não por um momento, mas com intenção de viver esse Evangelho. E, queridos, lembre-se, reflita Cristo através das suas atitudes. Porque as nossas vidas são um reflexo daquilo que Cristo fez por cada um de nós. A ponto das pessoas olharem para você e quererem viver e sentir esse mesmo amor que um dia alcançou a tua vida. Lembre-se de uma coisa. Você é um filho amado de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida e a tua casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.